paz do Senhor em Cristo Jesus, meus amados irmãos, obrigado por estar aí. Hoje é a nossa lição número 2. Quem vos fala é vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas do nível de bacharel e curso médio em teologia. Estamos aqui para servir os amados irmãos nesta pré-aula da escola dominical. Nós estamos na lição 2, a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. E você que não está inscrito, meu irmão, ou está participando a primeira vez, muito obrigado, tá, pela honra que você me dá de estar aí. E querendo, por favor, se inscreva, tá, em nosso canal e deixe sua curtida e compartilhe para abençoar as pessoas. Nós temos aqui o texto áureo, onde nos diz: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. A verdade aplicada nos diz: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais, a serviço de Deus e enviados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Nós temos 4 objetivos: expor a identidade dos anjos, explicar a natureza e ofício dos anjos, elencar a ordem hierárquica dos anjos e destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. Nosso texto de referência tem Lucas 1, 26 ao 35. Na verdade, vai 26, 27, 28, 29 e 30. É isso, vai até o 35. Eu tive que colocar em 2 partes, tá? Por favor, você lê aí em casa calmamente. Eu já vou para o texto. Na introdução, né? A introdução nos diz: os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Elas aparecem a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica, tá? Então, anjos, né? Desde o início, tá? Lá desde o Jardim do Éden, né? Nós já vemos um anjo, né? Do lado negativo, né? Satanás, né? Se manifestando, tá? E vamos ver toda essa história bíblica de Gênesis, Apocalipse, tá? Cheio da presença de anjos. Mas quem são eles, né? Quem são os anjos, tá? Vamos tentar entender um pouco, tá? O que os gregos e os romanos pensavam a respeito e o que a Bíblia nos diz a respeito. Quem são os anjos? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos, ou seja, eles são seres também racionais, tá? Eles não têm corpo físico, né? Mas são seres racionais, ou seja, são criaturas, tá? Isso a primeira instância, entenda isso: os anjos são criaturas. A palavra anjo vem do latim angelus, né? Do grego angelos e do hebraico malach, tá? As 3 formas escritas aqui, tá? São literalmente traduzidos como mensageiro ou anjo, tá? Então essa é a primeira questão a compreender. No mundo grego e no mundo romano, tá? Eles adotam a mesma ideia. Usavam angelos, tá? Do grego, né? Para um mensageiro ou embaixador em assuntos humanos, alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Por que os romanos adotam o mesmo relacionamento, a mesma interpretação de angelos para seu sistema? Porque apesar de Roma ter conquistado o mundo grego, a cultura e a língua grega dominam o mundo romano, tá? Então muito da questão filosófica, cultural, religiosa, os romanos absorvem do mundo grego. Quando a gente fala que angelos é o mensageiro ou embaixador, o que estamos dizendo? A autoridade do anjo está apoiada, tá? Essa autoridade está apoiada na autoridade delegada pelo quem o enviou. Então, se é um embaixador ou um mensageiro, né, ele tem autoridade, né, baseado em quem enviou ele. Por exemplo, o embaixador do Brasil lá em Jerusalém, né, por que ele tem autoridade lá em Jerusalém? Porque ele vai falar em nome do
senhor presidente aqui do Brasil? Porque ele foi delegado à autoridade. Ninguém se faz um embaixador a si mesmo. Não é você, né, meu irmão, né, dizer assim, eu sou brasileiro igual aquele brasileiro, vou chegar lá e eu vou entrar na embaixada do Brasil lá em Jerusalém, né, ainda vai ser, tá? Lá em Jerusalém, e você chega lá e diz assim, eu sou embaixador. Alguém vai te dizer, cadê as credenciais? Quem te delegou embaixador? Ou seja, só é embaixador quem recebe essa autoridade delegada. E outra questão, o embaixador só fala aquilo que ele foi autorizado a falar. Então, mensageiro, ângelo, o anjo, tá? É bem claro, tá? Ele só age, né, na autoridade delegada de quem o enviou. Amém? Na Bíblia, o termo Malach, na cultura judaica, indicava um ser celeste e espiritual dotado de poderes sobrenaturais, tá? Pertencem à corte de Javé no céu, onde louvam e o servem. Tá? Então, os judeus, né, e biblicamente, né, entende-se como um ser espiritual. Tá? Quando falamos ser espiritual, estamos dizendo já que não tem corpo, não tem físico. Talvez você diga assim, mas a Bíblia fala que os anjos foram vistos com asa. Tá? A figura da linguagem está sendo usada nesse contexto. Quando o autor nos fala da asa dos anjos, ou quando, né, eles são vistos como tendo asas, nada mais nos mostra sobre a velocidade que eles têm na locomoção. Tá? Anjo é um espírito, tá? Então não precisa de asa para voar, ok? Então eles não têm corpo, tá? São espíritos e têm poderes sobrenaturais. No entanto, são criaturas, não esqueça disso. A palavra anjo se aplica também a mensageiros humanos como Ageu e João Batista, né? E também Apocalipse nos fala dos pastores, né, como anjos, né? É o anjo que está na igreja de Tiatira, né? É o anjo que está, né? Ou seja, são mensageiros. Então, se aplica a palavra anjo aos mensageiros, aqueles que têm a palavra da mensagem, vamos aplicar também o que nós falamos anteriormente, né? Que este mensageiro só fale aquilo que ele é autorizado a falar e use a autoridade somente a autoridade delegada, tá? Isso é importante para nós, né? Que o mensageiro, né, não pode falar aquilo que ele dá na cabeça, ok? Os seres celestiais para servir. Nós temos a natureza, o ofício e a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Natureza. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos, mas podem se apresentar na forma humana quando Deus permite. Isso é importante. Os anjos, tá, não aparecem, né, quando eles querem. Eles não assumem um corpo humano a hora que eles querem, só quando Deus permite. Tá? Lembra da definição de anjo, tá? Ele é o embaixador. Eles são sobrenaturais e irracionais, tá? Ou seja, tem um raciocínio, né? Foram criados com livre arbítrio, isso é importante, e o exerceram no tempo eterno, e a escolha feita se tornou eterna. Veja, isso é importante esclarecer melhor aqui, tá? Como os anjos foram criados, tá, com livre arbítrio, eles exercem sua liberdade de escolha, tá? Só que quando eles exercem sua liberdade de escolha, tá, a escolha deles tem um peso eterno, porque eles já estão, tá, numa dimensão eterna. Veja, nós aqui, os seres humanos, estamos numa dimensão temporal. Se eu cometer erro numa escolha, eu posso mudar a minha escolha, né? Porque ainda dá tempo. Vamos colocar uma forma mais agressiva, né? Se eu pecar, eu posso me arrepender, tá? E arrumar minha situação.
Agora, porque estou ainda vivo. Mas se eu pecar e morrer em pecado, aí eu entrei na dimensão eterna em pecado, aí não tem mais jeito, porque depois da morte segue-se juízo. Você entrou na dimensão eterna, a tua escolha na qual você levou, tá? Ela se torna eterna. Tá? Então, depois da morte não tem mais como mudar de atitude, porque entramos num estado eterno. Como os anjos já vivem nessa dimensão eterna, a Bíblia diz que um momento eles se escolheram, né? Quando o anjo, né, o querubim, tá? Ele se rebela contra Deus, né? E alguns escolhem seguir Satanás e outros escolhem ficar com Deus. Então, esta escolha se torna uma escolha eterna. Ou seja, hoje, os anjos bons não têm mais risco de se desviarem seguindo Satanás, nem os anjos maus, né, se arrependerem e se transformarem, tá, em anjo bom. Não tem essa possibilidade, porque a sua escolha foi feita no estado eterno, ok? Também são um grande número, tá, uma grande multidão, e não estão sujeitos à morte, né? Como são espíritos, tá? Criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, são eternos, né? Eterno na questão de dizer-se que não vai ser aniquilado, tá? Não tem um fim, tá? Então eles não estão sujeitos à morte. A natureza são assexuados, tá? Não se reproduzem. Tá? Quando fala a palavra assexuado, né, o prefixo grego, diz que eles não têm sexo, ok? Em Gênesis 6:4, eu quero explicar essa passagem porque tem muita gente que confunde, né? Diz o texto: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, né? Tem pessoas que pegam esse texto, né, interpretando como se, né, um anjo, né, pudesse coabitar, né, com uma pessoa humana natural, tá? E Jesus disse não, os anjos, né, eles não se dão em casamento, tá? Eles não têm desejo sexual. Isso é importante você entender, para entender a palavra de Deus. Aí você diz assim: mas pastor, o professor, né? Mas quem eram esses gigantes então? E quem eram esses filhos de Deus? Não eram anjos? Importante dentro da hermenêutica, interpretação bíblica, você interpretar o texto dentro do seu contexto. Por favor, não pegue essa palavra filhos de Deus e queira levar a outro versículo paralelo. Não, você vai interpretar em primeira instância o texto dentro do seu contexto. Vamos deixar o texto nos explicar? Veja, primeiro, havia gigantes. Quem são esses gigantes? Se você vai para o Strong, né, a concordância, né, a Strong, tá? Você vai ver que a palavra gigantes é Nafal, da raiz Nafal, ou de onde vem Nefilins também, essa palavra, tá? O que é Nafal? É propriamente um sujeito, ou seja, um valentão, um tirano, tá? Então gigante aqui, tá, não é em tamanho, tá? Mas é alguém que é muito valente, tá? É alguém, tá, que é muito famoso. Eu vou dar um exemplo para você aqui mais no nosso dia a dia, né? Nós temos o Messi, né? Quem é Messi, né? Messi é o gigante do futebol nos períodos de hoje, né? Mas, né, Messi ele é um gigante? Não, é um baixinho, né? Mas dentro, né, do futebol, né, é um gigante do futebol, tá? Isso é importante você interpretar aqui o texto. O texto aqui não se fala gigante em tamanho, mas gigante em fama. Mas como o pastor está entendendo isso? Veja o texto. Diz: estes eram, olha só o texto explicando quem eram estes gigantes, né? Estes eram os valentes. Os homens de quê?
de fama, né? Então, o gigante aqui se refere a pessoas famosas, pessoas ricas. Dentro da cultura oriental antiga, muitas pessoas que enriqueciam se auto-intitulavam de deuses. Você vê em Êxodo 12, por exemplo, que Faraó, no Egito, o rei, ele se chama a si próprio de Deus, tá? Ele é o filho dos deuses, tá? Então, esse termo, filho de Deus, tá, é usado por muitas pessoas ricas. E estas pessoas, por terem riquezas, né, eles acham que podem fazer o que quiserem. É o caso, inclusive, de um dos faraós, que quando viu Sara, né, esposa de Abraão, ele mandou buscar esta mulher para si, tá? E justamente é isso que está acontecendo aqui em Gênesis 6. Estes homens ricos, né, eles acham que podem conviver com qualquer mulher. Aí eles vão, né, gerando filhos de mulheres comuns. Quando fala filhos dos homens, entenda, tá? São filhas, né, de pessoas comuns, não são pessoas famosas. E os filhos de Deus é um paralelo, tá, dos filhos que são das pessoas famosas, tá? Filhos de Deus, pessoas famosas; filhos dos homens, pessoas comuns. Bem claro explicado no final do versículo, quando diz eram homens de fama, ok? É compreendido aqui, tá? Anjos não têm poder, tá? Não têm poder de coabitar, tá? E nem querem isso, porque eles não têm, tá, o desejo, né? Não têm a necessidade, tá, sexual, tá, dentro do seu sistema, né? Eles não têm o bios, tá? Não tem o corpo físico, o nosso corpo, né, que reproduz hormônios, tá, sexuais, ok? Eles são espírito. Ofício. A Bíblia nos mostra a atuação deles nas diversas esferas no céu e na terra. A principal delas é louvor e glorificar a Deus, tá? Então, um dos ofícios principais é esse. Eles executam, os anjos executam obras em favor dos seres humanos para lhes socorrer em suas habilidades, tá? Então Deus envia os anjos, né, para que eles nos socorram nas nossas dificuldades. A ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação começou antes mesmo do nascimento de Jesus e eles o acompanharam até a ascensão. É interessante em Marcos 1,13, quando Jesus confia na palavra de Deus, né, na tentação. Você sabe desse momento que Satanás chega e diz: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E Jesus demonstra confiança na palavra, porque diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja só, Jesus está citando o texto de Deuteronômio, onde Deus disse: eu te deixei passar fome para que você aprenda que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Deus está dizendo isso em Deuteronômio? Porque Deus prometera que todos os dias, 6 da manhã, né, ao amanhecer, Ele mandaria o maná. Ou seja, as pessoas não poderiam guardar 2 porções, só pegar uma porção, porque todos os dias Deus, na hora certa, supriria a necessidade. E Jesus está dizendo isto na tentação para Satanás: eu não preciso transformar as pedras em pães. No tempo certo, Deus vai providenciar o pão para mim. E é justamente isso que acontece. Acabada a tentação, os anjos vêm e servem a Jesus. Eu quero colocar isto para que você entenda que isto é algo prático para nós, tá? O texto diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, né, dos que o temem e os livra, tá? Então, o fato de Jesus ter vivido aqui na terra e os anjos estão envolvidos no ministério dele, também serve isto para nós, tá? Jesus é o nosso modelo. Jesus, tá, nos mostra a plena vontade de Deus. Amém? Hostes angelicais. As hierarquias angelicais, serafins e querubins e arcanjos.
Hostes angelicais. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes de sua natureza. Tá? Então a Bíblia não detalha muita coisa. Tá? Sabemos que são seres espirituais, sabemos que eles voam, né? Isso, quando a Bíblia nos voam, quero dizer assim, se locomovem rapidamente por serem espíritos. Tá? A Bíblia nos mostra uma figura de linguagem de asas para entendermos a locomoção deles. As hierarquias angelicais. O apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias duas duplas de séries: tronos e dominações e principados e potestades. A maioria dos expositores reconhece o termo tronos nesse contexto como classificação angelical, as dominações como poderes celestes. Né? Efésios capítulo 1 versículo 20, 21, né, que nos traz esse texto. Tá? Vamos ler, tá? Efésios 1, 20, 21, diz assim, vamos lá, cadê? O qual exerceu em Cristo, tá? Ressuscitando entre os mortos, fazendo assentar à sua direita, acima, olha só, de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Tá? Ou seja, aqui está falando que Jesus, após a ressurreição, ficou acima de todos os seres espirituais. Tá? As hierarquias angelicais, né? Veja Apocalipse 20, versículo 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, ou seja, um querubim, né? E amarrou por 1000 anos. Veja, quando falamos da hierarquia, eu não quero que você interprete hierarquia, tá, da forma banalizada, tá? Quando alguém acha que hierarquia é ser superior aos outros. Não é isso. Tá? A hierarquia natural é uma organização, tá? Onde se tem uma ordem, tá? Se mantém uma ordem. Não é ter uma posição superior para mandar no inferior. Não é isso. Mais uma vez, a autoridade do anjo está baseada na autoridade delegada a ele ou por Deus. Tá? O anjo não pode fazer nada se Deus não dizer. Então, quando nós vemos aqui um anjo, veja, não é um querubim, não é um serafim, é um anjo, tá? Simplesmente um anjo, ou seja, ele dentro da hierarquia, tá? Ele não tem um posto superior, vamos colocar assim. Mas Deus disse assim: vai lá e aprende Satanás, que é um querubim. O anjo vai lá e prende Satanás, acabou. E Satanás não pode questionar: agora vem um anjo mandar na minha vida, né? Não, tá? Deus mandou, tá mandado. Ok? Então a autoridade de um anjo não está nele próprio, ou seja, no cargo, na posição, tá? Eu sou querubim, eu mando no anjo. Não, senhor, tá? A autoridade está naquele que delegou esta autoridade. Serafins e querubins. Serafim, traduzindo, é flamejante, brilhante, refulgente, tá? Estes anjos, esse tipo de anjos, são associados à glória de Javé e representam a presença e a grandeza e a majestade divina, né? Eles sempre estão adorando ao Senhor, eles sempre estão manifestando, tá, a glória do Senhor. Já o querubim simboliza a transcendência ou superioridade de Deus. Você vê que o querubim guarda a glória de Deus, né, lá na arca, né, tem 2 querubins, né, e a glória do Senhor se manifesta lá no meio, entre os querubins, tá? Então eles mostram que Deus é superior, Ele é santo, 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 Ele é superior, tá? Na entrada do Jardim do Éden também nós temos, né, os querubins, né, guardando, tá, aquela entrada, né? O homem após o pecado não pode mais participar, né, daquele ambiente, né, está privado. Seus querubins fazem um papel, né, de guarda, ok? Arcanjos.
Arcanjo, chefe ou líder dos anjos. Tá? A palavrinha arc no grego, tá? Justamente é chefe, líder. Tá? Então, arcanjo, né? Então justamente é chefe dos anjos. Diz o texto: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Tá? Observe a palavrinha um dos, ou seja, existem outros. Tá? Isso é importante aqui entender, porque algumas pessoas, porque vem na Bíblia somente o arcanjo Miguel nomeado, assim, ou seja, falado pelo nome, citado pelo nome, acham que existe só um arcanjo, que seria Miguel. Mas o texto nos diz claramente que Miguel é um dos primeiros príncipes. Lembra que a palavra príncipe, tá? Justamente no grego é arc, tá? Principal, príncipe, é a raiz grega arc, ok? Então o texto, né, vindo para o grego seria: eis que Miguel, um dos primeiros arcanjos, tá? Ou seja, um dos primeiros líderes entre os anjos. Existem outros semelhantes a ele. A Bíblia menciona pelo menos, né, 3 seres angelicais pelo nome, tá? Pelo nome, né? A Bíblia menciona pelo nome 3 seres angelicais. Arcanjo Miguel. Agora vamos entender. Miguel é o único anjo que é citado pelo nome. Só existe um anjo? Claro que não. A Bíblia diz que existem milhares de anjos. Querubim, né? Satanás é o único querubim, né? Mesmo sendo do lado negativo, né? Que é citado pelo nome. Mas existe só um demônio? Não, existem muitos anjos malignos por aí. E assim também é citado o anjo Gabriel, né? Então existe muitos anjos, não existe só o anjo Gabriel, tá? Então vamos entender aqui: existe arcanjo, vários arcanjos, mas o único citado pelo nome é Miguel. Existem vários querubins, né? O único citado pelo nome é Satanás. E existem vários anjos, mas o único citado é Gabriel. Tá? O que queremos dizer? Aqui a Bíblia nada mais está nos mostrando de forma geral que Deus conhece a cada ser que Ele criou pelo nome. Tá? Deus não se confunde, apesar de serem milhares de anjos, Deus conhece a cada um pelo nome, né? E é claro também que conhece a você pelo nome, né? Se Ele conhece seus milhares de anjos, né? Para nós também, tá? Deus nos conhece perfeitamente. Amém? Agora, em relação de Jesus e o arcanjo Miguel, a identidade de Miguel, a diferença abissal e, tá, esses 2 pontos somente para nos fechar, né? Arcanjo, nós já falamos, chefe ou líder dos anjos. Diz: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, tá? Por que eu repeti? Porque a Bíblia menciona, né? Desculpe, eu fui de ré, tá? O arcanjo Miguel, vamos voltar aqui, tá? Desculpe, vamos voltar aqui, tá? Quando nós falamos aqui no 3, né, vamos voltar mais um ponto, tá? Para nós não estar colocando aqui. Vamos lá. Desculpa aí, tá? Nós falamos do arcanjo, tá? O arcanjo, agora nós vamos falar do arcanjo Miguel, tá? A identidade de Miguel. Vamos lá. Primeiro vamos para a identidade do Miguel, né? Para que nós possamos compreender melhor. Vamos aqui. Isso, agora sim. Então, como já vimos, né? Ele, tá? É um arcanjo. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Então, quando o texto diz Miguel, um dos, tá? Isso é importante entender, que Miguel é um igual entre outros, iguais, tá? Ou seja, ele não pode ser Jesus, porque Jesus não é um a mais entre outros da sua espécie. Não, Jesus, ele é o Logos. Jesus é a palavra que se faz carne. Jesus é o Criador. Miguel é uma criatura, tá? Então entenda bem, quando o texto de Daniel 10:13 diz que Miguel é um dos,
está colocando Miguel em um patamar de igualdade com outros arcanjos, tá? Então Miguel faz parte de um tipo, tá, de criatura. Jesus não. Jesus é o Criador. Jesus, como Criador, em Colossenses 1,16 nos disse: todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Está dizendo, tudo foi criado por Jesus e para Ele, inclusive, tá, os arcanjos. O seu próprio Miguel foi criado por Cristo. Anjos não se deixam adorar. Só Jesus, por ser Deus, é adorado. Você vê lá na ilha de Patmos, quando o anjo aparece, João, o evangelista, quer adorar o anjo, né, e ele disse: não me adore se eu sou um conservo teu. Tá? Já Jesus foi adorado várias vezes no seu ministério. Concluindo, meu amado, a Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos. Apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. Sabemos o necessário para a nossa edificação, tá? Por favor, né? Nós não vamos entrar, né, em picuinhas, né, em coisas sem significado. A Bíblia coloca informações necessárias para a nossa edificação. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Expomos a identidade dos anjos, explicamos a natureza e o ofício dos anjos, elencamos a ordem hierárquica dos anjos e destacamos a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. Deus te abençoe, muito obrigado por sua participação. Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito, e compartilhe esta pré-aula. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor e uma boa escola dominical para você.